Sim. Então é o seguinte, tem várias outras tipos de marketing, né? A engenharia reversa. Um exemplo bem bacana também é na clínica, onde você está trabalhando com seus pacientes, entendeu? Fazer perguntas, né? O que você tem, qual que é o tipo de dor que você tem, o que te incomoda mais. E isso gera conteúdo para você também até estar postando nas suas plataformas digitais, entendeu? Uma coisa que a gente faz muito, se você tem grupo de WhatsApp, ou Telegram, de ir buscar e perguntar para as pessoas, né? Fazer até mesmo no Instagram, porque a gente faz aquela enquete, entendeu? Alguém já ouviu falar sobre engenharia reversa do marketing ou não? Oi, Valdir, tudo bom? A Grazi também tá aí. Alguém já ouviu falar ou não? Você já vem fazendo isso com a clínica de vocês, com o Instagram de vocês? Conta aqui pra gente, da onde vocês são, gente? E outra coisa, vocês têm um público-alvo, não tem um público-alvo? Não, tá, a Grazi falou que não. E hoje a gente teve até alguns coaching calls, onde a gente estava falando para acho que foi a Grazi, né, que a gente estava comentando sobre como fazer o marketing, porque a gente acha assim, marketing uma coisa tão longe de nós, principalmente fisioterapeutas, a gente não tem habilidade, a gente não aprende isso na faculdade. Então, como é que a gente faz o nosso marketing? A engenharia reversa. Se você não tem nenhum público-alvo ainda, ou talvez tenha um público-alvo, mas não sabe como tá montando post nas plataformas, o que eu posso fazer? Ter conversas reais com as pessoas. Acho que o post de hoje no Instagram também foi sobre isso. Perguntar para as pessoas como é que eu posso te ajudar. Porque o que a gente faz, a maioria das vezes? A gente vomita informação em cima das pessoas. As pessoas ficam perdidas, elas não compreendem. Né? A gente faz uma pergunta. Quem aqui já foi em loja? Tá em loja, você quer perguntar o preço de um sapato e a pessoa que está trabalhando lá na loja, eu tenho esse sapato, é feito disso, é feito daquilo outro, mas eu tenho essa bolsa, eu tenho esse casaco, eu tenho isso. E assim, você só perguntou do sapato, entendeu? Então, assim, a engenharia reversa, a gente fala é isso. Tem mesmo pegar o telefone, ligar para todos os pacientes que você tem e perguntar o que está acontecendo, como é que tá, melhorou da coluna, não melhorou da coluna. Então, você pega esse conteúdo todo, que essa conversa que você tem com esses pacientes, na vida, né, reais, e começa a montar conteúdos para o seu Instagram, Facebook, ou até mesmo para começar a conversa com as pessoas. Entendeu? Faz sentido, gente? Talvez vocês até fazem isso, entendeu? Não é? Faz sentido, Kellen? Mas que mais que daria para a gente dar de exemplos para eles? Porque a gente falou do Instagram, a gente falou do Facebook, entrar em grupos de Facebook, ver o que as pessoas perguntam no Facebook. Por exemplo, se você trata pacientes neurológicos, tentar fazer parte de grupos de Facebook desses pacientes neurológicos, ver as dúvidas desses pacientes e tentar ir auxiliando, sem muito falar muito da gente, assim, mas mais dar mais informação e ver o que eles perguntam. Aquilo ali serve até de também, como a Tati falou, de temas para posts, para vocês estarem conectando com o paciente de vocês nas postagens de vocês no Facebook e no Instagram. Então, a gente falou do Instagram, do Facebook, falou da clínica. Teria mais algum outro exemplo, Tati? Kelly, na fila do supermercado, entendeu? Na fila do supermercado, principalmente brasileiro, né? Conversa com todo mundo, né? A gente conversa com todo mundo. Na fila do supermercado, começar a conversar. É claro que a conversa tem que ser de interesse. Uma conversa, oi, tudo bom? Ou tá carregando um filho, né? Você tem que ter, nossa, quando eu tinha meu filho, tinha uma dor na coluna. Você tem uma dor na coluna também? E começar a ter conversas. E essas conversas pode ser até levar a um possível paciente. É um marketing que você está fazendo. Né, na padaria, entendeu? Na praça, a gente até deu um conselho para uma das alunas hoje, a gente vê muito no Brasil isso, que tem Oi, Senha, esqueci o nome, não era Samantha, como que ela falou? Ela falou o nome dela a live passada. Esqueci seu nome de novo, Sam, mas toda vez que você entrar, eu vou te chamar de Sam. Tudo bom?
É Sam, já virou Sam. Já virou Sam. Que aqui é Samantha, né? Samantha, Então, assim, Samara. Samara. Samara, desculpa, Samara. Mas a gente gosta de chamar você de Sam. Então é o seguinte, uma coisa que a gente tem que sair da zona de conforto, não ter vergonha e de realmente ter conversa com as pessoas, né? As pessoas que estão caminhando, eu costumava morava no interior de São Paulo aí, eu morava assim 800 metros de uma pista de caminhada. Então dava 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, aquilo assim bombava de gente caminhando, né? E meu pai sempre caminhando, meu pai falava com todo mundo. Então, assim, na época a gente não para pensar, mas você tá caminhando com a família ou tá fazendo exercício, sei que com a pandemia a coisa mudou um pouco, mas ter conversas reais com as pessoas. Escuta, às vezes a gente vê pessoas caminhando mancando. A gente vê a pessoa caminhando com a mão na coluna. Às vezes vê a pessoa caminhando com a mão, né? Começar a conversar. Um exemplo que eu tive, que eu fiz isso, que eu acho que até comentei com a Kelly, eu usando essas estratégias de marketing, engenharia reversa também, eu tava na academia daquele jogador de soccer de ACL. E ele tava com uma bandagem, uma bandagem, uma brace, né, um estabilizador de joelho. E eu perguntei pra ele, nossa, o que aconteceu, né? O que tá acontecendo com o seu joelho? Aí ele falou, eu fiz cirurgia de menisco. Aí eu falei, é mesmo? Que legal. Que legal assim, né? Mas você já tá andando, foi quanto tempo atrás? Fazem 6 dias. Ele tava andando sem mancar, sem nada. Ele tava impressionado, nem muleta, nem nada. Aí eu falei, nossa, mas você tá bem avançado. E comecei a conversar, fazer perguntas sobre o caso dele. E aí, o resultado final foi, depois dessa conversa, eu falei pra ele, né, olha, eu sou fisioterapeuta, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Ele acabou me ligando e falou, Tati, vamos marcar uma avaliação? Marcamos. E turns out, né, como a gente fala aqui, resumindo, ele era um jogador profissional na Europa. Ele tem 19 anos e já era a 4ª cirurgia dele. A gente trabalhou por um tempo juntos e aí terminou o tratamento. Ele continuou até com o personal trainer dele agora e tá indo para voltar para o que ele quer jogar na Europa ainda, entendeu? Até preciso ligar para ele. Eu lembro disso aí, tá? Você lembra dessa história? Conversa na academia. Se você tivesse vergonha de iniciar a conversa e perguntar do caso, ele não ia ser seu paciente. Então, esse é um caso claro, né? Bem que realmente a gente às vezes passa por alguém, que nem se eu pensasse, né, por exemplo, que esse paciente, que esse cliente possivelmente já estava com o fisioterapeuta, né, por ser um pós-operatório de cruzado, nem ia perguntar, já deve ter fisioterapeuta. Então, realmente, a gente tem que ter, né, esse clique e perguntar, né, para as pessoas como é que tá tudo bem? Eu lembro que você conversou bastante com ele e só no finalzinho você falou, né, ó, se precisar de alguma coisa, eu sou fisioterapeuta e deixou, né, acho que essa informação. Exatamente. Exatamente. Porque o que a gente faz? A tendência já, a primeira foi, cirurgia de joelho? Eu sou fisioterapeuta, você não quer fazer fisioterapia comigo? Pelo contrário, não. Você fez cirurgia de joelho, mas o que aconteceu? Deixar ele ser a estrela do show, né? Que a gente fala isso no nosso curso bastante também, entendeu? Alguém aqui já passou por alguma situação assim que né, talvez uma possibilidade de ter um paciente, entendeu? E talvez ache que falou a coisa certa, até porque não tem o certo e errado. Uma via de regra que a gente tem conosco e com nossos alunos é isso, não é, Kelly? Que nós temos que deixar a pessoa ser o destaque da conversa, não é sobre a gente. Entendeu? Sempre perguntar mais do cliente, querer saber mais da história dele, querer saber muito mais dele, ouvir muito mais do que a gente, né, falar do nosso trabalho, que a gente faz, né? Só no finalzinho a gente fala como a gente trabalha, ainda de uma forma que deixe claro para o paciente que ele vai conseguir ter o resultado daquilo que ele procura. Né? Não é nem assim, deixa eu falar com o meu trabalho, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, tarará, tarará. Não. A gente ainda fala de uma forma que deixe bem claro que ali ele vai alcançar o resultado dele, né? A gente deixa claro isso daí. Então... Exatamente. Outro exemplo de engenharia reversa de marketing é quando a gente manda mensagem para os nossos pacientes. Apesar que a gente tem uma regra também, né? A gente tem uma regra de 4 ou uma regra de 5 que eu falo. A gente sempre fala, né? Se você não consegue pessoalmente falar com uma pessoa, que um fato de, por exemplo, né, ou um ex-paciente,
você quer sempre ligar. Agora com a pandemia, a gente pode falar pelo telefone, né? Pessoalmente seria ideal. Pessoalmente, não conseguiu falar pessoalmente, você liga, não conseguiu ligar, você manda mensagem, não conseguiu mensagem, mandar áudio, apesar que tudo é WhatsApp, né? No Brasil, a gente vem notando que todo mundo fala com WhatsApp. Mas é uma engenharia reversa de marketing, porque você... Agora, a maneira que isso é feito, né? Nossa, a Samantha tá falando que é uma dica super... Exatamente, Sam. Exatamente. E, infelizmente, nós fomos treinados a estar sempre educando, querendo falar mais. Eu tive uma vez aqui, a gente falando sobre isso, me veio pela cabeça. Eu lembro uma vez que eu estava no Brasil e tinha uma menininha, filha amiga dos meus pais, a gente foi na casa deles. Eu já era físio já. E ela tinha escoliose, assim, com 11 anos eu percebi a escoliose, assim, muito nítida, né? E aí, a mãe nem tinha me perguntado nada. Eu falei assim, olha, ela tem uma escoliose bem acentuada, se fizer natação ajuda, viu? Aí a mãe olhou pra minha cara assim, né? Tipo, mas como assim? Tipo, então hoje, agora, aqui, gente, juro pra vocês, é agora aqui que eu tô pensando nisso. Hoje eu percebo que na época não era nem isso, tinha que ter perguntado se ela joga esportes, se ela não joga esportes, se ela reclama de dor na coluna, fazer ela ser estrela no meu show. Depois, se a mãe perguntasse alguma coisa, eu falaram, olha, eu acho que poderia fazer exercício de natação, né? Mas isso na época, isso praticamente 10 anos atrás. Então, assim, eu tenho certeza que nós não somos únicos, né, Kelly? Eu tenho certeza Sim, de acho parar que pra você falando isso, eu acho que eu fiz isso muitas vezes também. Que a gente sai da faculdade com aquela sede de mostrar que a gente é físico, que a gente sabe, que a gente está ali, né? Mas realmente é o contrário, né? É investigar mais, falar, ouvir mais, né? E questionar mais do paciente, fazer ele contar a história dele, né? Assim, bem desmembradinha, né? exatamente. Meu filho tá aqui, gente. Que gracinha, que risada mais gostosa. Meu Deus. Então, e é isso. Então, assim, a gente precisa começar a prestar atenção que isso traz dicas valiosas. Isso trazem dicas valiosíssimas, porque se você parar para pensar, eu acredito que 99% da população dos fisioterapeutas hoje age dessa maneira, entendeu? Age dessa maneira. Vocês sabiam que tem, como em dezembro de 2019, tem 240 mil fisioterapeutas formados no Brasil? 240 mil fisioterapeutas formados. Tá fazendo uma pesquisa que a gente está montando umas coisas bem bacanas aqui. Então, assim, pode falar, Kelly. Ô, Tati, agora assim, dá pro pessoal que tá aí com o Instagram e não sabe de post, o que postar. Quando a gente falou assim, vai lá no grupo do Facebook, vê o que as pessoas estão perguntando, para você ver o que postar. Você pode dar um exemplo para esse pessoal que daí mesmo lá, vendo o conteúdo, ainda fica confuso de como fazer essa postagem no Instagram, se coloca no Story, se coloca no feed. O que você daria de orientação para esse pessoal? É o seguinte, gente, a mesma pergunta que uma pessoa estiver perguntando no Facebook, eu postaria no feed. Até porque se uma pessoa pensa assim, provavelmente tem mais pessoas pensando da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, a gente fala isso, tem conteúdo, tem gente assim, que tem conteúdo, YouTube. Isso, e, gente, isso que a gente está compartilhando com vocês aqui é material de curso que a gente dá para os nossos alunos. Então, assim, a gente está dando mentoria para vocês aqui, entendeu? Um conteúdo muito legal. Então, assim, você vai no YouTube e vamos supor, você coloca lá exercício para fortalecimento da coluna, ou exercício para melhorar dor na coluna, um exemplo, no YouTube. Quando vê o vídeo que tem mais views, provavelmente os comentários que você olhar lá, vai ter perguntas às pessoas. Eu copiaria e colocaria. E tudo é teste, não é isso, Karen, que a gente fala para os nossos alunos? Tudo é teste. Porque as pessoas, não tem só uma ou duas pessoas pensando da mesma maneira. Geralmente, a grande maioria pensa da mesma maneira em relação às coisas. Tá? A Tita. A Tita tá falando aqui, ó. Estou querendo fazer meu novo Instagram profissional. E na dúvida, o que postar.
A gente até teve um coaching call hoje que a nossa aluna estava perguntando com relação a ter o Instagram profissional e o Instagram pessoal. Isso é bem particular de cada um, tá? Se você acha necessidade de fazer o profissional, vai, go ahead e faz o profissional, mas hoje em dia as pessoas estão colocando meio que misturado, sabe? Assim, o profissional com o pessoal, para você, os clientes querem ter a ideia de como você é como pessoa também. Então, isso é bem particular. Se você se sente à vontade usando o seu pessoal e mesclando e orientando, tudo bem. Se não, você vai para o seu profissional, coloca ali as pessoas que você gostaria que façam parte do seu profissional, porque você tendo contatos de alguém da família que possa ver e possa te indicar, alguém que já te conheça, facilita isso, para as pessoas que já te conheçam vão dar mais engajamento nos seus posts. Geralmente quem comenta no começo são as pessoas da família, os amigos que te conhecem, né? E isso vai dando aquela movimentaçãozinha ali no Instagram. Mas isso é bem particular, né, Tati? Exatamente. Tipo assim, o que eu recomendaria? Porque o que acontece? Como a Grazi, acho que estava contando pra gente. Se você coloca lá, tira foto do seu almoço, depois você coloca lá, tratamento de dor na coluna, depois você coloca lá, tirando foto do pôr do sol. O paciente entra no seu Instagram, ele fica confuso. Olha, Kelly. Só que tem dois fatores. Primeiro ponto, quando você começa a fazer o seu Instagram, que era pessoal para profissional, se você começa a fazer a transição, eu fiz a transição do meu iEvolve, eu fiz a transição. Por quê? Eu já tinha um público ali, entendeu? Amigos meus, que começaram a ver que eu estava começando um business. Então, a possibilidade desse público me mandar cliente, para eu começar a ter uma referência mais, para eu começar a atender e ver pacientes mais rápido, principalmente referência de boca a boca, é muito mais rápida do que eu começar do zero. Faz sentido, gente? Então, assim, a mãe de uma amiga, está com problema na coluna, né? Um exemplo. Aí falou, a Tati abriu o business dela de fisioterapia. Ô, mãe, liga ela pra Tati, né? A Tati tá com business de fisioterapia, ela já me conhece. Agora, tem um outro ponto que, se eu misturar tudo, se eu for lá no meu Envolve, lá no comecinho, é tudo comida, bebê, era Abraham, entendeu? O meu filho, né? Meu pessoal é o meu filho, né, praticamente. Aí eu coloco lá uns vídeos que eu faço agora, divulgação de congresso, mas a maioria lá é do meu filho, né, do meu pessoal. E o profissional ficou mais do Physio Power Connection, porque eu até também não movimentava muito o meu Instagram pelo fato de estar aqui, né? E a gente não tinha o business, né? Mas eu tenho uma tendência mesmo a colocar mais o Gabrielzinho. Exatamente. E se vocês verem aqui no Instagram do Power Connection, nosso stories, finalmente não se É totalmente diferente. as crianças pra gente. Stories das crianças, mas no feed é totalmente diferente, tem uma estrutura. Não sei se vocês observaram, a gente tem as cores que a gente padronizou, tá? Isso então. Então, assim, aí no Brasil a gente vê que o pessoal coloca mesmo, né, o Instagram profissional e o pessoal. Tem uma tendência a ser assim, né? Então, oi, Rodrigo, tudo bem? Então, assim, o que você achar mais confortável, né? Aqui o Anderson falou assim, fico sempre nessa dúvida e não chegou a uma conclusão ainda. Sobre o que, Anderson? Esclarece um pouquinho mais para nós a sua pergunta. E vamos dar um exemplo claro, então, Tati, assim, de como a gente colocaria. Vamos lá, se eu estou vendo lá problema de dor na coluna, você lá olhou as dúvidas lá, como que você estruturaria este post? Exatamente, copiava a pergunta, porque tem muita pergunta, a gente tem tanto conteúdo aí fora, YouTube. Eu acho que YouTube também tem tanto conteúdo assim, é só saber pesquisar. YouTube, Facebook, se seu público está no Facebook, vai lá no Facebook, vai ter pergunta. Então, um exemplo, a gente para estar esclarecendo. Um exemplo claro, Um exemplo claro. Então, o que a gente faz? A gente pega, tá lá, dor na coluna para a terceira idade, um exemplo. Um fisioterapeuta talvez colocou o post lá, um vídeo no YouTube, um exemplo. Aí você vai lá, meu pai vai ser um.
Meu pai vai ser um que vai estar perguntando o que... Travou, hein? Travou. Talvez colocou o vídeo no YouTube, um exemplo. Oi, gente, voltou? Kellen, tá aí? Oi, gente, tá ouvindo? Estão ouvindo? Põe um joinha aí pra gente, por favor. Kellen, tá aí? Tá. Eu tô, mas eu tava travado. Ah, tava travado pra mim também. Eu acho que não sei se foi só pra mim. Tá. Voltamos, gente. Fala põe um joinha aí. Eu sei que tem um delay, né? Você não tá bem, Tati. Você não tá bem, Tati. Uai. Não tá legal. Eu destravei, gente. Travei, mas destravei. Bem na hora que ia dar esse exemplo, estão aqui aguardando esse exemplo claro. Vamos dar um exemplo claro hoje. Voltou. Aí, voltou. Beatriz falou que voltou, a Tita falou que voltou, então voltou. Eu tava travado, eu destravei. Beleza. Ó. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pergunta, talvez, que eu vi ou no Facebook ou no Instagram. Primeiro, o que eu faria? Eu vou auxiliar essa pessoa que fez a pergunta. Como é que a gente serve essa pessoa que está lá no Facebook? Não é vomitando em cima dela tudo que você faz, você pode ajudar, não. Fazer pergunta, mas quando que aconteceu? Como que foi isso? A minha câmera não tá bem? Deixa eu tirar Vamos ver se tira esse coisa aqui. Exemplo claro de como travar. Ai, ai. Tô me vendo. Então, vai. Então, que tipo de pergunta, o que as pessoas mais perguntam, então, Tati? Tá rodando. Que a gente deixar um post. Aí. Voltou, gente? Voltou. Então vamos lá. Se eu cair de novo, eu levanto, tá, gente? Ó, então vamos lá, preciso parar de fazer graça. Vamos lá. Então eu vou pegar um post de alguém no Facebook, né? Vou pegar um post de alguém no Facebook. Por exemplo, não um post. Alguém comentou lá, dor na coluna de terceira idade. Um vídeo, dor na coluna de terceira idade no YouTube. E talvez ali num grupo de Facebook de terceira idade, alguém coloca, nossa, eu tô com uma dor na perna irradiando pro pé. Um exemplo. O que a gente faz? A gente vai servir essa pessoa no grupo do Facebook. Seu João, o que aconteceu? Aí, geralmente, quando a pessoa pergunta para você alguma coisa, a tua tendência é sempre responder. Nossa, chamei a atenção da Tati. Seu João, o que aconteceu? Olha, aconteceu isso. Mas faz quanto tempo? Ah, faz isso. Todas essas perguntas, todas essas functional deficits, né? Deficiências funcionais, exatamente. O que a gente vai fazer? A gente vai usar essa linguagem até em posts, entendeu? Lá no YouTube, a pessoa vai ter perguntas, gente, eu garanto para vocês, eu garanto para vocês, vocês vão lá no YouTube, pesquisa dentro do público-alvo de vocês, o que eles mais perguntam, eu tenho certeza que vai ter vídeo, e olha lá, o que tiver mais comentários, o que tiver mais views. E vai ter alguém lá com a pergunta, exatamente, olha, eu já tentei todos esses exercícios, o que fazer para melhorar minha coluna? O que eu vou postar? Já tentou todos os exercícios? Quer fazer uma coisa diferente? Ainda não sabe o que fazer para melhorar sua coluna? Aqui embaixo tem a dica da Physical Connection do que fazer. Exatamente. Entendeu? Eu vou passar. Se eu tô morrendo de dor na coluna e eu não conseguir melhorar minha dor, eu vou parar e vou ver essa mensagem e falar, poxa, aqui tem uma fisioterapeuta que vai me ajudar, né? Agora, uma coisa importante também, né, Kelly? Se eu tô atraindo esse público-alvo no meu Instagram. Se eu tô fazendo pelvic saúde da mulher, não é mesmo? E aí tô postando de artrite de joelho, não que a mulher não tenha, né? E vou lá com um post de artrite de joelho. Então, por isso que é importante estar focado com o seu... tá focado não, niche down no seu público-alvo. You gotta have it, entendeu? Você tem que ter o público-alvo. E, por exemplo, no feed, Tati, essa mesma situação aí da coluna, que exemplo você daria para o pessoal colocar no feed? Esse é pro feed.
Esse é Oh, perfeito. I'm sorry, pro Stories. O Stories, eu acho assim, a gente criar um sistema, né? A gente criou um sistema, criar um sistema que funcione para vocês. Quem foi? Foi a Rafa, hoje num coaching call com uma das alunas, a Rafa falou, Tati, Kellen, antes de eu postar o que eu quero, o que eu faço? Eu faço uma enquete no meu Stories sobre esse assunto. E ela falou assim, no começo não tinha ninguém engajando, mas agora eu pego todas as perguntas e coloco o post. O que ela fez? Criou um sistema que tá dando resultado para ela. Talvez no começo não deu certo. E ela engaja o Stories, né, com um tema mais ou menos relacionado com o que vai para o feed. Exato. Ela pesquisa o que ela vai colocar, né, já vai preparando. Então é muito legal vocês já irem preparando para a semana os assuntos que vocês vão abordar na semana e vão tentando engajar. Então, essa nossa aluna está fazendo isso daí, está dando muito certo. O pessoal está começando a engajar e ela está fazendo o research dela, né? Exato. E criar sistemas, né? A nossa última aula no nosso curso Físico Empreendedor, a gente falou sobre isso. Como é importante criar sistema. Por que os Estados Unidos é potência mundial em tudo que faz? Porque tudo aqui dentro dos Estados Unidos é sistematizado, gente. De, assim, um exemplo que a gente deu, a pandemia bateu, você acha que vai ficar uma bagunça, apesar que não, agora a gente já sabe. O que? A fila do supermercado tinha um adesivo desse tamanho, falando lá, fica 2 metros de distância. Cada 6 metros, entendeu? Tinha um adesivo, tinha uma fila, os carrinhos sendo limpados pelo staff, pelos trabalhadores. Tinha um lugar, eu geralmente vou para o supermercado, já tinha o meu caminho, não poderia mais, eles estavam fechando um lugar para ir para todo um sistema, para que não tenha confusão, entendeu? A Tita aqui perguntando, por exemplo, quando o público-alvo são idosos, né, e muitas vezes não usam a internet, como abordar nessa parte? Você quer abordar? Você quer dar o feedback? Quando o paciente não usa a internet, geralmente, pela experiência que a gente vê, o filho usa, o neto usa, e aí acaba chegando até você pelo filho e pelo neto, pelo alguém da família que vê o que você está fazendo. E aí, por exemplo, o paciente não usa a internet em geral ou o paciente está mais no Facebook, né? Eu sempre falo que na minha família, os idosos da minha família estão no Facebook. Eles não sabem mexer com o Instagram. Então, no meu caso, por exemplo, se eu fosse trabalhar com idosos, eu tentaria, por exemplo, no Facebook, porque eu sei que os meus conhecidos estão no Facebook. Agora, se não usa internet em geral, alguém da família tá ali vendo. E assim, Tita, aonde que tá o seu público-alvo? Geralmente, a gente percebe, principalmente, é cultural. A gente fala bastante com fisioterapeutas, né? A gente tem os nossos coaching calls, a gente percebe o quê? Que uma das objeções, a maioria dos pacientes de idade, principalmente no Brasil, não é isso, Kellen? Eles falam, eu adorei teu trabalho, mas eu preciso falar com meu filho. Aqui também a gente vê isso. Então, assim, é preferível trazer o filho primeiro, entendeu? E depois chegar no paciente. Faz sentido isso, gente? Vocês estão compreendendo o que a gente está falando? A Tita falou, partiu eu. Aqui é muito comum com os pacientes idosos, a gente sempre tem que estar em contato com os filhos, né? Então, quem acaba vendo, os idosos do Brasil geralmente usam mais o Facebook. Então, tenta então abordar mais esses pacientes na parte de geriatria. Eu tentaria então mais pelo Facebook, ver se dá resultado. Se não der, aí, né, seria mesmo através de familiares. E aí entra também a engenharia reversa, tipo, onde é que essa terceira idade estão? Estão passeando na praça? Então vai ter conversa com o pessoal na praça. Agora sim, gente. Aí vai do panfletismo. Lá em Londrina tem o Largapó, gente. Lá era, na minha época era o panfletinho, ali no Largapó. Ali do Clube Vida, entendeu? Era ali. Agora a gente tem que que funciona. E assim, criar sistemas. Por isso que a gente falou em relação a sistemas, por conta disso. Porque aí, quando você, você cria sistemas, você sabe se está dando certo ou não está dando certo. Agora, se todo mundo que você for falar é de um jeito, é do outro, é de um jeito do outro, você não sabe o que está dando certo e o que não está dando certo. Entendeu?
Olha lá, foca no bairro que tem mais idosos. Olha lá, o Tyrone é uma boa dica. Uhum. Olha lá, a Tita tá falando que varia muito, sou de Minas Gerais, aí já não tem de BH. Ou no Facebook. E, gente, e assim, não precisa pensar muito, não. Assim, é bom, não sei, né, como que tá o Brasil hoje, mas tipo assim, hoje, eu sei, se você perguntar pra mim, Tati, onde é que tá a população terceira idade no Brasil, perto da sua casa? É nesse lugar que eu falei pra vocês estão caminhando. O que eu vou fazer? Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, sorriso aqui. Oi, tudo bom? Como é que tá? Eu sou a Tati. Tá caminhando? Vou caminhar junto, entendeu? É claro que a gente tem a segurança, tem tantos fatores que estão aí, né? Mas assim, é pensar fora da caixa, gente. Que é se reinventar mesmo. Né? E é claro também outro fator que é a pandemia, né? Então a gente não quer ficar muito perto. Ô, gente, vocês estão atendendo clínica domiciliar? Como é que tá aí a situação de atendimento? Como que você tá aí, Tita? Tati? É Tita, Tati? Tati sou eu. Tita é Tita. Tá atendendo clínica? Como é que tá? E a gente deu o exemplo do post, deu, né? Do feed e do stories, né? Ô, gente, vocês têm mais alguma... Aquela fez uma pergunta bem bacana, a gente quer saber de onde que vocês estão, que área que vocês estão e outra coisa. Vocês têm alguma dúvida em relação ao marketing? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, eu espero, que já estão acompanhando a gente, Anderson, Tyrone, Valdir, eu espero que vocês já estejam até fazendo esse marketing reverso. Eu sei que o Anderson está na faculdade, Tyrone também, mas já tem uma ideia, né? O Anderson acho que é professor, né? Ele é? O Anderson, não, acho que ele tá, não, acho que ele tá acadêmico, não é? Tá terminando a faculdade. Acho que há 10 anos, né? O Anderson, formado há 10 anos, é professor. É mesmo, Anderson? Você me desculpa aí, hein? Você me desculpa. Bom, eu acho, né? Gente, alguma dúvida em relação ao marketing digital reverse? Engenharia reverse. É só o nome, entendeu? Outro exemplo de engenharia... meu telefone, desculpa. Outro exemplo de engenharia reversa é o quê? Então, a gente falou, acho que 4 ou 5. Então, vamos revisar. Então, a engenharia reversa é conversar, ter conversas reais com as pessoas, mandar mensagem para as pessoas, ir em YouTube, Facebook e ver o que as pessoas estão falando lá e conversar com essas pessoas, postar, né? Pegar esse conteúdo, não precisa de reinventar, ficar quebrando cabeça, entendeu? É basicamente ver o que as pessoas mais têm dúvidas e ali nesses comentários e usar aquilo de conteúdo para vocês estarem engajando com esse público, se for o público-alvo de vocês, no Facebook ou no Instagram. Nossa, Anderson, vou falar, professor mestrado, colaborador em uma cidade de mestrado. Putz. Por que eu achei que você era aluno, hein, Anderson? Você me desculpa. Bacana, muito bacana. A Sam tá falando que eu sou acadêmico, mas tenho um relacionamento na fisioterapia, pois tenho a visão que já estou fazendo meu nome de agora. Perfeito, é isso mesmo. Isso. Entendi. Outra coisa também, Tita, o que você divulgou na sua clínica para esses pacientes que não estão saindo de casa devido à pandemia? O que você fez de mudança no seu atendimento na clínica? Que eles estão cientes que isso está acontecendo. Tipo assim, você atendia de forma X, com a pandemia, sua clínica tem que atender de forma Y. E como que seus pacientes estão sabendo dessa informação, dos cuidados que vocês estão tendo com relação à clínica, por exemplo? Tá? Quando tem internet está atrasada a mensagem. A gente aguarda. Gente, agora é o seguinte, alguém tem mais alguma dúvida em relação a marketing? Vocês conseguem compreender a importância que tem de você divulgar o seu trabalho da maneira correta? Porque assim, uma coisa é você pagar alguém para fazer suas postagens no Instagram. Você quer contar uma história, Kelly? A gente tem uma história assim
O... É assim, a gente até falou na nossa aula o seguinte, tem coisas que dependem muito do nosso trabalho. Por exemplo, postagens no Instagram. Você pode até ter uma empresa de marketing fazendo design para vocês, as cores, tal, né? Mas assim, o conteúdo nós temos que fazer. Por quê? Porque nós entendemos a linguagem que o nosso paciente vai se conectar. As empresas de marketing, eles fazem trabalho de marketing para várias outras empresas, não só fisioterapia, fazem para seguradora, enfim, para várias arquitetos, enfim. E aí, com a gente, aconteceu até uma coisa muito, assim, engraçado até, né? Porque a gente, às vezes, tem costume de falar, eu e a Tati, a gente tem costume de falar muitas coisas em inglês, e a gente acaba até cometendo erros na hora de pedir o que a gente precisa para divulgar o nosso trabalho. E a gente precisava a nossa empresa de marketing estava querendo meio, assim, que tomar conta dos nossos posts. E aí a gente falava assim, olha, só que se você for publicar tal coisa para nós, a gente precisa que você use os hooks, que são as chamadas, que são os gatilhos, né? Que a gente precisa que dar aquele engajamento com as pessoas que vão estar lendo. E aí me veio uma arte com o Hulk do super-herói, do incrível Hulk lá, o verdão lá. E aí eu peguei e respondi, né? Nós respondemos assim, nossa, eu não entendi essa arte. Ah, não, é porque vocês estavam pedindo o Hulk, o Hulk, o Hulk, então a gente fez essa arte. Aí a gente, meio assim, delicadamente, né, falou, olha, desculpe a comunicação, quando a gente estava se referindo aos hooks, a gente estava se referindo às chamadas, aos gatilhos que tem que ter antes de publicar a mensagem que a gente precisa. Aí me veio outra arte, com o Hulk, tipo o anzol, sabe, do peixe. Eu falei, não, gente, será que tá fazendo isso, né, não era possível. Mas de vocês terem noção de que, às vezes, a mensagem que nós queremos passar, as empresas de marketing, que às vezes nós pagamos para estar auxiliando, não entende a mensagem que a gente está querendo falar. Então, assim, tem coisas que vocês têm que fazer mesmo, né? Pegar o post, ler e assim, e ver se está tendo efeito que vocês querem, e às vezes o efeito não está acontecendo, e tudo é teste. Né? Tem postagem que a gente faz que conecta, tem postagem que a gente faz que não conecta, e a gente vai modificando e vai entendendo o público que a gente trabalha e vai fazendo acontecer. Tá? Mas esse é um exemplo claro de que às vezes a comunicação não funciona da forma que tem que ser, né? Exatamente. Ó, a Sam tá falando aqui, a minha dúvida é mais medo pelo fato de estar em informação e estar fazendo postagem essas que é mais de patologia. Ó, Sam, então, primeira coisa, vamos tirar esse hábito de falar de patologia. É um hábito. Eu sei que é assim, é o que é mais forte que a gente. A gente quer falar de patologia, entendeu? A gente quer usar a linguagem clínica, a gente quer, mas se você já está começando a criar um público-alvo, talvez, não sei, a gente tem que falar de déficits funcionais, de coisas funcionais, não coisas, déficits, não deformidades, como que fala? Dificuldades funcionais. Dificuldades funcionais. Então, por exemplo, você tem dor na coluna quando você levanta, um exemplo, esse é o mais, quando você levanta da cama, você tem dor na coluna depois de lavar o banheiro, um exemplo, e é uma linguagem bem simples. A gente colocou um post hoje muito bacana. Se uma criança de terceira série consegue entender o que você está falando, você está na direção certa. Quando a gente coloca todas essas patologias, você está com uma dor irradiada, formigamento para o pé, quando você sai do decúbito dorsal para o decúbito ventral e sentar, entendeu? Tipo, o paciente se perde, o paciente não sabe essa linguagem. É isso, Karen? Agora, o seguinte, Sam, se você está querendo atrair fisioterapeutas, a classe médica, se esse é o seu ponto X, aí sim você continue fazendo posts de patologias, de coisa da área médica, daí você vai atrair a classe médica para o seu post. Se o seu post objetivo é trazer mais clientes, já ficar mais conhecida com relação a ter pacientes, aí o seu post tem que ser modificado.
Você ainda não se formou, mas você deve ter uma ideia, você tá no último ano, é isso? Você deve ter uma ideia do que você talvez vai estar fazendo assim que sair da faculdade. Eu sempre dou o exemplo que eu não atenderia pediatria saindo da faculdade, eu não atenderia, por exemplo, fisioterapia respiratória, eu sempre fui para a parte de orto, neuro, né? Essa parte assim que eu sempre me identifiquei. Então, você já tem uma ideia mais ou menos de que tipo de paciente você vai estar atendendo. Então, eu postaria com relação a esses pacientes, se essa é a intenção. Se a intenção é atrair a classe médica, você continue postando de outra forma. Por quê? Porque para o cliente, se você começar a postar só de patologia, a mesma coisa que ele fazer o Google, ele vai lá pesquisar o problema dele no Google, e você não quer isso, você quer resolução de problema. Entendeu? Então, se é com relação a trazer cliente, você tem que mostrar que você seria capaz de resolver problemas. Você pode educar? Você pode sim, mas o cliente está sempre querendo a resolução do problema. A classe médica está querendo sempre se atualizar, saber de um artigo aqui, um artigo ali, entendeu? Então, aí você continuaria nessa forma, né, Tati? Exatamente, muito bem colocado. A Tânia colocou bem colocado. Qual o público que você está tentando atrair? Entendeu? Estudantes, auxiliar estudantes de terapia. Ela falou que o foco é a oncologia. Ah, a Mayara tá aí? Cadê a Mayara? Sam, você conhece a Mayara? Ela estava aí. Vi ela entrando. Mayara está com um projeto maravilhoso, especialista em oncologia, assim, formação no INCA. Nossa, ela é a pessoa certa para você estar conversando também em relação a isso. Ela tá fantástica. Meu puto, deixa eu ver aqui. O Anderson comentou aqui que ele também está atendendo pacientes de idade. Cadê? Ok. A Tita falou que mas a região que atendo, de uma forma geral, diminuiu muito o atendimento. Outras clínicas da cidade também reclamaram disso. Muitos idosos preferiram não ir, os familiares não deixam sair de casa. Tentou o teleatendimento, Tita? Com esses pacientes que já eram seus, que não estão indo mais? Minha avó é tia, minha avó, meu sobrinho, minha avó chama ela de tia Tita. Mais alguma dúvida, gente? O que vocês querem saber? A Samanta falou, adorei. Que bom, Samanta. Parece que agora é Samanta, né? Não, vamos chamar de Sam, porque é Samara. Sam. É Sam. Mais alguma dúvida, gente? Como é que estão... Gente, a gente pode fazer uma pergunta para vocês, assim? Qual que é, assim, o maior medo que vocês têm em relação à profissão? Qual que é o maior medo? Vocês poderiam compartilhar isso com a gente? E a segunda pergunta é... Qual que é o maior objetivo, né? O que vocês querem alcançar? O maior medo e a principal meta com relação à carreira de vocês, o que vocês esperam da profissão de vocês. E se vocês não souberem agora, não quiser compartilhar aqui no grupo, manda essa mensagem pra gente. A gente, assim, agradeceria mesmo de coração. A gente gostaria de saber de vocês qual que é o maior medo. Porque a gente vê tantos fisioterapeutas com tanto potencial, e que a gente às vezes não entende por que não está crescendo. E a maioria das vezes, a gente pensa que é um mindset. É um medo de algumas coisas que, assim, não estão ali. Então, a gente está tentando focalizar nesse, entendeu? O Tyrone falou abrir uma clínica. O maior... Essa é a meta, né? A meta, né? E o maior medo? E pode, gente, aqui o pessoal de casa, viu? Fiquem à vontade aí, quiser pegar um café. Ai, meu maior medo é não conseguir ajudar meu paciente. Tudo bem. Acho que a gente ouviu uma dessa hoje também, né, Tati? Que engraçado isso. Que engraçado. Engraçado assim, não desmerecendo, diminuindo esse sentimento. Não. Porque quando a hora que você se forma, você tá pronto. Eita, nós. Meu maior medo não é conseguir não ajudar meu paciente. Maior medo, desvalorização da profissão. Minha meta, doutorado. Tá. Medo, não conseguir desempenhar minha função. Maior medo é me jogar... Meu maior medo é me jogar mais na pista.
Como assim? E a desvalorização da profissão, a gente ouve isso também, né, Tati? Exatamente. Deixa eu fechar a porta aqui, gente. Só um minuto. Medo, ainda não sou formada, meu principal medo é não conseguir ser uma boa profissional e também não conseguir ser bem-sucedida dentro do meu sonho, que é ser fisioterapeuta. Gente, eu acho que eu já partilhei isso com vocês, né? Mas eu vou partilhar. Eu carregava comigo um medo também, quando eu saí da faculdade. E um medo, assim, porque o meu sonho era ter passado na UEL, lá em Londrina, né, que é a Universidade Estadual, e eu fiz a faculdade Unopar, a particular, na época. E o meu maior medo era não ser boa o suficiente também, aí, Tati, não ser boa o suficiente também, por eu não ter me formado na universidade que eu gostaria de ter estudado, e não ter os pacientes não quererem se tratar comigo porque eu não era formada na UEL. E hoje a gente vê que o paciente ele não quer saber de onde você é formado, ele não quer saber, né, quantas pós-graduações você teve. Isso é uma coisa que nós carregamos para nós, que nos dá a ferramenta para desenvolver o nosso trabalho com mais habilidade. Mas o cliente não se apega a isso, ele se apega no resultado. E a gente sai da faculdade, a gente sabe fazer o feijão com arroz. A gente sabe saber o feijão com arroz, a gente sabe. Então, a gente já sabe mais do que o paciente que você vai ajudar, né? E aí, a gente tem que continuar sempre estudando, sempre se especializando. E eu olho para trás hoje, eu falo, gente, eu tinha esse medo, né? E olha onde nós estamos hoje, olha onde a Tati também está, também se formou em universidade particular também, né, Tati? E nós estamos aqui. E a gente se destaca entre os americanos que se formaram em universidades excelentíssimas, que eu falo para a Tati, nossa, a hora que eu entrei numa universidade americana, eu tinha vontade de entrar na faculdade de novo e aprender tudo de novo, usar os equipamentos que eles tinham aqui, é fantástico, pista de marcha, só de entrar e olhar e ver. Só que isso não limitou a forma que a gente atende e a forma de se destacar. Então, a gente é de outro país, tem dificuldade da linguagem, os pacientes querem o nosso tratamento. Então, assim, é tudo questão que a gente tem que se trabalhar, tá? É muito legal essas respostas que vocês deram pra gente, porque a gente também está querendo, com essas respostas, auxiliarem vocês para que vocês não caiam nessas crenças falsas também, porque é realmente uma crença falsa, né, Tati? Hoje a gente vê muito isso, né? Hoje, passando os anos, né? We're breaking news for you today, tá? Breaking news today. O que acontece? Eu queria que alguém, há 16 anos atrás, falasse o que a Kelly já acabou de me falar. Entendeu? E assim, e é claro que é sempre muito mais fácil a gente falar de fora, mas, gente, a gente passou por tudo isso que vocês passaram. E outros desafios, e cada um tem uma história que, assim, que faz quem a gente é. Mas é o seguinte, breaking news não interessa de onde é seu diploma, como a Kelly falou muito bem, não interessa de onde é seu diploma, não interessa quantas especializações você tem. É claro que a especialização te dá uma confiança de você tratar mais o paciente de uma maneira mais global, de ter conhecimento e segurança. A gente aconselha sim, vai fazer especializações, né? Tem que fazer para cuidar do corpo humano, da melhor capacidade que você tem. Agora, não é isso que vai proibir você de crescer. O que vai proibir você de crescer é o seu mindset, Kelly. Eu costumo falar para Kelly, agora eu parei com isso. Eu costumo falar para Kelly que, Kelly, eu nunca tive metas. Se eu tivesse colocado minhas metas, meus objetivos num papel, no sentido assim, não que eu tenho que cumprir aquilo. Imagina onde eu estaria, entendeu? Então já mudou, fazem 2, 3 anos que agora a gente tem metas. Bom, daqui 6 meses é isso, daqui 1 ano é isso, daqui 1 ano e meio é isso. Não só metas profissionais, gente, mas como mulher, como esposa, como mãe, entendeu? E assim, que a gente queria agradecer que vocês estarem compartilhando esse medo.
entendeu? E agora, o que a gente gostaria de convidar vocês é o seguinte, se perguntar o porquê que você tem esse medo. Até você encontrar realmente o porquê. E se tiver que perguntar de 5 a 7 vezes o porquê que você tem esse medo, se pergunta até 5, 7 vezes o porquê. E conta aqui pra gente. Ô, gente, eu vou partilhar outra coisa também, tá? Que eu sou muito perfeccionista. Então, você também ser muito perfeccionista, isso não te ajuda. Eu tive que aprender isso, né? Hoje eu sei lidar com isso. Por quê? Porque eu sempre fui de estudar muito, de querer saber de tudo, e entendeu? Se eu quero fazer um negócio, eu vou fazer um negócio assim a 110%. E às vezes isso te empaca, sabe? Isso te impacta. Então, assim, a gente nunca vai saber tudo. A gente está sempre aprendendo, mas aquilo que você aprendeu, mesmo, vamos supor, mesmo que você faça milhões de cursos, se na hora de você atender esse paciente você não tem confiança, não vai. Eu tive uma vez uma amiga minha, né, psicóloga, e falou que ela tinha uma cliente que ela não parava de estudar, era mestrado, doutorado, pós-doutorado, tipo assim, a mulher era uma máquina, mas não conseguia atender, travava, não se achava boa o suficiente. E aí que foi o meu despertar. Por quê? Porque eu também tinha uma tendência a não achar que estava bom o suficiente, que eu tinha que saber tudo. Lógico que a gente tem que estudar, tem que saber, mas assim, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre se especializando, a gente está sempre buscando. Então, isso é uma coisa que não tem fim, mas aquilo que você tem já é o suficiente para ajudar alguém. E curar alguém. E o seu paciente vai dar o feedback para você, se está melhor, se não está. E você, com o passar dos anos, com a experiência de tratar, de cuidar, você já vai falar para o paciente, olha, com essa sessão, 50%, 60% já vai estar um pouquinho melhor. Daqui 3, 4 sessões já vai estar 80% melhor, dependendo da situação que você está. E isso vai com o tempo também. Vocês não vão sair da faculdade já sabendo resolver problemas gigantes. Vocês vão sair da faculdade resolvendo problemas pequenos. Quanto mais vocês se especializarem, mais vocês vão ser capazes de resolver problemas e ajudar o paciente de vocês. E enfatizando que, mesmo esses problemas sendo pequenos, você sabe muito mais de qualquer pessoa que nunca fez faculdade de terapia. Então, você está resolvendo problema. A gente tem mais 2 minutos, eu não quero que passe do tempo que caia. Primeiro, agradecer os comentários do pessoal aqui, que tá todo mundo falando, né? A Beatriz falou que são muito queridas. O Anderson está falando assim, como eu já disse, ninguém ensina isso na universidade, exatamente. O que a gente gostaria de convidar vocês? Em vez de perguntar, de ter medo, eu tô com medo de não conseguir tratar o paciente. O que eu preciso fazer para tratar meu paciente com eficiência? E isso é para tudo, gente. Tudo que é problema, eu falo isso muito para Kellen. A gente está em transformação também. O que a gente compartilha com vocês aqui, a gente está buscando para a gente também. Então, assim, quando um problema surge, um medo surge, a pergunta não é assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Não, o que é necessário fazer para que eu passe esse obstáculo, para que eu vença esse obstáculo. Quando a gente faz as perguntas certas, nas ocasiões de dificuldade, o resultado é outro. É diferente de falar, ai meu Deus. Então o Cairão falou assim, vai cair. Você tá aí? Vai cair. A gente volta aqui mais 5 minutos. Gente. Vai cair. Vai cair, a gente volta aqui daqui mais 5 minutos. Vai cair, a gente volta aqui daqui mais 5 minutos. Vai cair? Vai cair. Vocês estão ouvindo ou não, gente? A gente volta aqui. Bom, enquanto não cai. Então é o seguinte. O Tyrone comentou aí. Eu tô sem, não sei como fazer para pagar a faculdade. A pergunta é, o que eu preciso fazer para terminar a faculdade? O que é necessário fazer? Eu tô com medo de atender o paciente. O que eu preciso fazer para quando eu chegar lá para atender o paciente, I'm gonna crush it. Entendeu? E com que isso? Bom, eu vou ler a história médica, eu vou ligar para o paciente, eu vou me dedicar. A hora que eu chego lá, eu tenho confiança. E outra coisa, pega a família. Vai já atendendo gente da família, o vô, a avó, o tio e a tia. Eu falei hoje no nosso coaching call, desde o 2º ano da faculdade, que eu já estava lá
atendendo o pessoal da família sem saber muita coisa, porque eu já estudava, já queria colocar a mão na massa, e o pessoal da minha família, eu já ligava para meus professores, falava, vou atender fulano que tá assim, assim, assado, você me ajuda? Ajudo, quer? Aí. Vou voltar aqui. Mais 5 minutos só. Oi, gente. Voltamos. Deixa a Kelly terminar de falar o que ela estava falando. Tá aparecendo aí para você? Tá aparecendo aí para você? Voltamos. Deixa a Kelly terminar de falar o que ela estava falando. Tá aparecendo aí para você? Tá aparecendo aí para você? Hoje. Mais linda, viu? Então, só voltando o pensamento aqui, né? Que eu já atendia desde o segundo ano, já atendi o pessoal da família. E uma coisa que me lembrou agora, que eu acho que eu nunca tive férias da faculdade. Todas as férias da faculdade, de um semestre para o outro, eu estava em algum projeto de atendimento com os alunos do quarto ano, por exemplo, porque minha faculdade era período integral, 4 anos. Então, eu estava nos projetos de neuro, eu amava neuro, né? Então, eu estava nos projetos de neuro, eu estava nos projetos de hidro. Então, tudo que tinha que eu pudesse colocar a mão na massa, mesmo sem ter todo o conhecimento de atendimento do quarto ano, eu já estava ali, eu já estava estudando, já estava vendo que o pessoal estava atendendo, por quê, já estava perguntando. E isso já vai dando confiança para quando você sair da faculdade, você sair também mais confiante, né? E aí, fora a clínica também que a gente tem, que já dá uma certa também, né, mais confiança de estar ali com o paciente, né? Mas eu não esperei chegar no quarto ano, eu já acho que desde o segundo ano eu estava ali, não tinha férias não. Projeto de hidro. Tati, tá travado? Tati, tá travado? Voltei, destravei. Destravei, tá me ouvindo? Não? Destravei. Então é isso, viu? Muito legal, Kelly, essa história aí. E assim, gente, então assim, se tornar ativo em vez de passivo. Eu tô com medo, mas então o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Olha, gente, eu venho aplicando isso há um tempinho, tentando me policiar em relação a isso, e usar essa estratégia. O que é preciso fazer para get it done? O que eu preciso fazer para passar por isso? Entendeu? E outra coisa, nada é permanente, tudo é temporário. Ó, como a Karen falou hoje, né? Lá na formação dela, ela tinha as inseguranças dela, e hoje são outras, talvez, inseguranças que a gente tem, mas a gente vai para cima. Tá legal? Acho que a gente vai para cima. Vai para cima, Hoje a gente não se intimida. Hoje não me intimida. É claro que acho que tem que ter experiência, mas hoje é muito difícil que me intimida a gente. Mas Opa, só os pacientes de 98 anos, viu, gente? Os pacientes de 98 anos, com Alzheimer, tô brincando. Eu já, no começo sim, quando eu não cheguei aqui e não tinha uma certa vivência com isso, mas hoje já tira de letra. Então, gente, muito obrigada, viu? Gratidão imensamente. A gente está aqui para compartilhar. Precisa de alguma coisa, manda mensagem para a gente, dá um feedback para a gente. A gente, assim, adora conversar com vocês. E semana que vem a gente está aqui de novo. Bom? Ô, Anderson, depois partilhe com a gente aí qual que é a sua tese de mestrado e qual que vai ser a sua de doutorado. Curiosa. Verdade. Mas é isso. Então tá, gente. Um beijo e um queijo. Tchau, gente. Tchau.